Muito bem, Colossenses capítulo 3, verso 18, a palavra do Senhor nos diz assim: Esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém ao Senhor, no Senhor. Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor, segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, ciente de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo o Senhor é que estáis servindo, pois aquele que faz injustiça receberá em troca a injustiça feita, e nisto não há acepção de pessoas. Amém? Que o bom Deus possa propor a sua palavra ao nosso coração. Meus irmãos, eu gostaria de orar um pouco mais com vocês, em nome de Jesus. Vamos orar. Meu Deus, nós louvamos o Teu nome, nós agradecemos a Ti, ó Pai, por Tua benesse, pela maneira tão cara, tão preciosa com que o Senhor tem nos conduzido. Muito obrigado. Muito obrigado, ó Deus, pelas canções que nós estivemos entoando aqui. Obrigado pelas vidas desses irmãos queridos, ó Deus, que somaram forças para inaugurar esse novo grupo, que tem abençoado as nossas vidas, e eu creio, trarão muita alegria a todos nós. O Senhor possa ser com Hudson, com Moab, com Gustavo, com Estla, com Isabel, com Silvia, Senhor. O Senhor possa ser com a nossa querida irmã Sueli. Ó Deus, o Senhor possa ser com Júlia, Pai, com todos os integrantes desse grupo, ó Deus, que o Senhor lhes abençoe, que o Senhor lhes faça prosperar, assim como os demais grupos, demais irmãos, que com seus dons e talentos tem sido uma bênção para a nossa igreja, para as nossas vidas. Sê com eles, Senhor, e levanta muitos outros, ó Deus, para que eles possam da mesma forma nos abençoar. Ah, Pai, nós também rogamos o Teu favor, para que por meio da Tua muita misericórdia, o Senhor possa tratar com cada um de nós, à luz da Tua palavra, que é rica, que é eficaz, que é tão amada por todos que aqui estamos. Fala conosco, Senhor. Tu sabes como nós chegamos até esse local, o Senhor conhece o nosso coração, sabe quais são os nossos desafios, entende tudo aquilo que se encontra diante de nós. Então considera, ó Deus, a estrutura de cada um, o conceito familiar de cada um, a realidade de todos nós que aqui estamos, ó Deus, e mesmo daqueles irmãos queridos que nos acompanham pela internet. E permita, meu Deus, que essa palavra possa falar ao nosso coração. Meu Deus, é dessa forma que nós oramos e te agradecemos no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Pois bem, meus irmãos, uma família redimida, nós vamos pensar um pouco sobre isso hoje à noite. Para tanto, vamos usar esse texto de Colossenses que nós acabamos de ler. E no primeiro momento eu gostaria de falar para os irmãos que o apóstolo Paulo nunca esteve pessoalmente na comunidade de Colossos. Paulo passou cerca de 3 anos na cidade de Éfeso, que ficava na região da Ásia Menor, próximo ao vale do rio Lico, onde se encontrava a cidade de Colosso. E estando em Éfeso, Paulo inaugurou o que nós poderíamos chamar nos dias atuais de uma espécie de seminário. Seria um seminário primitivo de teologia. E a partir da cidade de Éfeso, ele lecionava teologia, e as pessoas vinham das cidades do interior, estudavam com o apóstolo Paulo e depois levavam esse conhecimento para suas respectivas cidades. Ao que parece, um irmão chamado Epáfras, que era oriundo da cidade de Colossos, ele viajou até a cidade de Éfeso, estudou com o apóstolo Paulo e depois levou o evangelho do Senhor Jesus Cristo até a cidade de Colosso e provavelmente até uma cidade próxima, a cidade de Herápolis, e plantou essas igrejas preciosas ali, junto com outros irmãos queridos. O fato é que esse Epáfras, alguns anos após a plantação da igreja de Colossos, sabendo que o apóstolo Paulo se encontrava na cidade de Roma, em uma espécie de prisão domiciliar, viaja até lá para compartilhar com o apóstolo Paulo alguns problemas que a igreja de Colosso estava enfrentando. Quais seriam esses problemas? Parte desses problemas estavam sendo causados por
um grupo de falsos mestres que disseminavam uma heresia no seio da igreja colossense, a conhecida heresia colossense. E do que se tratava esse falso ensinamento? Ora, a heresia colossense era uma espécie de miscelânea de conceitos oriundos de rudimentos filosóficos, somados ao calendário e à dieta mosaica, junto com aspectos legalistas das religiões e mistério primitivas daquele setor. Portanto, era uma espécie de miscelânea sincrética de vários aspectos religiosos daquele contexto histórico em que a cidade de Colosso se encontrava, e aqueles falsos ensinamentos estavam prejudicando poderosamente a igreja. Isso afetou tanto o coração da liderança que esses irmãos entenderam ser prudente enviar Epáfras até a cidade de Roma para que ele explicasse ao apóstolo Paulo o que estava acontecendo e para que dessa forma Paulo pudesse auxiliá-los. Isso provocou a produção dessa carta que nós estamos estudando hoje à noite, a produção da epístola aos Colossenses. Portanto, se nós analisarmos rapidamente essa carta para entendermos o seu contexto, nós compreenderemos, ainda que de uma maneira muito rápida, quais foram os objetivos do apóstolo Paulo quando ele escreveu esse texto, onde ele queria chegar, de que forma ele queria auxiliar aqueles irmãos. E isso é muito importante, irmãos, para que nós venhamos a compreender esses versos preciosos do capítulo 3 que nós lemos. Percebam que Paulo não começa a sua carta já tratando sobre teologia bíblica de casamento, já falando sobre relacionamento, educação de filhos. Não. Ele primeiro cria um contexto, ele primeiro compartilha com a comunidade alguns pontos teológicos que eram muito importantes, e só no momento em que ele estava aplicando aquele conhecimento, é que ele vai cobrar daqueles irmãos uma determinada postura, um determinado comportamento dentro do casamento e também dentro da relação com os filhos, da relação com os funcionários, a maneira com que os empresários deveriam se comportar na condução dos seus comércios, das suas empresas e por aí vai. Meus irmãos, por que isso é importante? Porque a mesma coisa nós precisamos considerar nos dias atuais. Nós, aqui na igreja do Presidente Médici, nos preocupamos muito com os relacionamentos dos nossos irmãos. Nós nos preocupamos com o que acontece no namoro, nós nos preocupamos com o que acontece no noivado e nós nos preocupamos com o que acontece no casamento. Portanto, em virtude disso, nós tentamos preparar os nossos jovens com uma sólida teologia bíblica de casamento, para que quando finalmente eles vierem a se casar, eles consigam, com a graça e a ajuda do Senhor, se livrar de boa parte dos problemas que nós, que nos casamos sem conhecer essa teologia, infelizmente enfrentamos. Porque é muito comum, sobretudo para além das portas da igreja, que a gente aprenda como se comportar dentro do casamento quando nós já estamos casados. Nós só aprendemos vários aspectos relacionados ao enlace matrimonial quando nós já estamos com muitas responsabilidades, já casados, com a aliança no dedo, tendo que pagar as nossas contas no final do mês. E isso invariavelmente traz muitos problemas. Em um mundo ideal, e é isso que nós desejamos para os nossos jovens, nós gostaríamos de nos assentar com eles, abrirmos a palavra de Deus e mostrarmos para eles, biblicamente falando, o que é que o Senhor espera de um rapaz quando ele se casa e dentro do casamento ele passa a ser o sacerdote do seu lar. Da mesma forma, o que o Senhor espera daquela moça que se casa e dentro do casamento ela passa a ser um símbolo da igreja na qualidade de uma auxiliadora idônea. Existem papéis que devem ser respeitados, necessidades que devem ser supridas, responsabilidades que precisam ser assumidas, porque quando as coisas não funcionam dessa maneira, então o casal sofre e em vindo os filhos, infelizmente, os filhos também sofrem. Dito isso, eu gostaria que vocês observassem algo que é comum
a todos os textos, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento, que tratam sobre relacionamento. E o que seria? Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, sempre que Deus... Mas irmãos, vocês não piscam nem os olhos, é impressionante. Gostaram do assunto, não foi? Meu Deus, que coisa preciosa, glória a Deus. Quando você vai estudar esses assuntos, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, você vai perceber que sempre que o Senhor vai pressupor, sempre que Ele vai trazer conselhos, sempre que Ele vai destilar boa teologia relacionada a casamento, Ele vai sempre considerar que as pessoas que estão casadas, em um primeiro momento já se relacionam com Ele. Se você analisar Gênesis capítulos 2 e 3, se você analisar Salmo 127, Salmo 128, se você analisar Mateus capítulo 19, Efésios capítulo 5, Colossenses capítulo 3, 1 Pedro capítulo 3, os textos clássicos que falam de relacionamento. Cada um desses textos sempre vai pressupor que as pessoas que estão se relacionando entre si, em um primeiro momento, já se relacionam com o Senhor. Por exemplo, texto clássico que vocês conhecem muito bem, para elucidar o que eu estou tentando dizer aqui. Pense no Salmo 128, o que está escrito nele. Salmo 128, 1, está escrito assim: bem-aventurado aquele que não teme ao Senhor. É assim? Não. Vocês estão colando, né? Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Por quê? Porque do trabalho da sua mão ele comerá, feliz ele será, e tudo que ele fizer será bem sucedido, tudo que ele fizer prosperará. Dito isso, o autor do Salmo agora vai exemplificar em quais aspectos esse homem que teme ao Senhor e que anda nos seus caminhos será bem-aventurado. O que é que haverá de prosperar na vida dele? Então o autor do texto diz: a sua esposa no interior da sua casa será como a videira frutífera, os seus filhos serão como rebentos da oliveira ao redor da sua mesa. Então é como que se nesse momento ele parasse o que ele estava escrevendo, se colocasse numa condição de adorador, sabe, assim, de pé, com os braços abertos, e dissesse a plenos pulmões, assim como eu vou fazer agora: eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor o abençoará desde Sião, para que ele veja a prosperidade de Jerusalém durante todos os dias da sua vida. Aí vem a parte que mais me interessa no momento que eu estou vivendo agora. Ele diz assim: ele verá os filhos. Não é precioso, irmãos? Eu quero viver isso, né? Pastor Jamerson com o neto no colo. Meu Deus. Oh Senhor, realiza esse sonho. Você já é vovô, você já é vovó. Você não tem ideia de como você é bem-aventurado. Você está vivendo essa promessa. Você está vendo os filhos. E a porção final diz o quê? E paz sobre Israel. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. A vida é melhor que essa? Meu Deus, a esposa como a videira frutífera no interior da casa, os filhos como rebentos da oliveira ao redor da mesa, os netos sendo bem educados no temor e na demonstração do Senhor, e toda a nossa família em paz. Melhor que isso só na glória, irmãos. É por isso que o casamento é espetacular. É por isso que nós devemos falar bem de casamento. Por quê? Porque é um projeto de Deus para nos abençoar. Daquilo que nós vamos experimentar no céu, o que mais se aproximará de toda aquela alegria, de todo aquele gozo, de toda aquela felicidade, é o que nós desfrutamos dentro do casamento, irmãos. Como é que algo assim pode ser ruim? Na verdade pode ser ruim, sabe quando? Quando nós queimamos etapas, quando nós entramos nele despreparados, quando nós não entendemos quais são os nossos papéis. Então ele pode, infelizmente, se tornar algo ruim. Mas quando nós nos esforçamos para entrar dentro do enlace matrimonial o mais preparados possível, mesmo que o dia mau venha nos visitar, as pessoas que nos amam estarão lá conosco para não nos deixar sozinhos.
mas para irem conosco até o final. Quer que eu dê um exemplo disso? Quando você faz tudo certinho e no final se casa e alguma coisa infelizmente ruim vem acontecer, os primeiros que vão chegar lá para ajudar você serão o papai e a mamãe, dizendo: eu estou com você para o que der e vier. Mas quando infelizmente nós queimamos etapas e depois nos casamos, o papai e a mamãe também serão os primeiros a chegar lá, só que para dizer o seguinte: todo mundo acertou. O que é que eles vão dizer? E nós queremos evitar isso. É por isso, meus irmãos, que tratar sobre esses assuntos em um culto solene como esse é algo tão importante. Dentro dessa introdução que eu fiz, agora eu quero olhar para Colossenses com vocês. Em primeiro lugar, para o capítulo 1. O apóstolo Paulo, à semelhança do que ele faz em Efésios, por exemplo, ele primeiro vai nos ensinar teologia para nós nos aproximarmos de Deus. O objetivo do apóstolo Paulo, tanto em Efésios como em Colossenses, cartas em que ele vai falar de casamento, é num primeiro momento nos preparar teologicamente para, pressupondo que nós já temos esse conhecimento, assim como eu acabei de explicar para vocês, pressupondo que nós não desejamos queimar etapas, ele finalmente no final é que vai falar de casamento, de relacionamento, de educação de filhos. Então, seguindo o fluxo do pensamento do apóstolo Paulo, do que é que primeiro ele trata? Ora, primeiro ele trata do relacionamento que nós precisamos ter com o Senhor Jesus, do relacionamento que nós precisamos ter com Cristo. Ele diz assim, Colossenses capítulo 1, versículo 13, vamos lá, o que está escrito, Colossenses 1,13, Jesus, o quê? Nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Meus irmãos, o pecado nos alienou de Deus, causou uma grande separação entre nós e Ele. O apóstolo Paulo nos diz em Romanos capítulo 1, verso 18, que por causa do pecado, a ira de Deus está posta sobre nós. E nós perdemos por causa disso o nosso relacionamento com Ele. Portanto, para nós reavermos a nossa felicidade e reencontrarmos o norte que vai direcionar as nossas vidas por um caminho perfeito, a primeira coisa que nós precisamos fazer é compreender a mensagem da cruz ensanguentada do Senhor Jesus. Portanto, se você está aqui hoje à noite, e se você procura por uma solução para o seu casamento, por exemplo, ou se você ainda é solteiro, está namorando e é noivo, e você quer felicidade para o seu relacionamento, o primeiro conselho que eu gostaria de dar para você, na verdade eu gostaria de implorar isso a você. Em primeiro lugar, tenha certeza que o seu relacionamento está firme com Jesus. Se em primeiro lugar você não se relacionar com Cristo, você não terá ferramentas para se relacionar bem com nenhuma outra pessoa, porque bondade quem ensina é Jesus, altruísmo quem ensina é Jesus, longanimidade quem ensina é Jesus, perdão quem ensina é Jesus, amor quem ensina é Jesus, parcimônia quem ensina é Jesus, resiliência quem ensina é Jesus. Fora dele, todos esses sentimentos são meras caricaturas, imitações baratas do que deveriam ser. Mas amor verdadeiro, companheirismo verdadeiro, respeito verdadeiro, zelo verdadeiro, cuidado verdadeiro, nós só aprendemos com Jesus. Então a nossa primeira obrigação é termos certeza de que compreendemos a mensagem da cruz ensanguentada, de que fomos verdadeiramente transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Colossenses 1,15, nós precisamos compreender que Jesus é a imagem do Deus invisível, que Jesus, verso 17 do capítulo 1, é o Criador e o sustentador de todas as coisas. Ele é a expressão exata do ser de Deus, Ele é antes de todas as coisas, tudo que existe, existe por causa dEle, nele tudo subsiste, inclusive a sua vida, e por causa disso, a sua família. O fundamento onde nós devemos alicerçar os nossos relacionamentos não é outro, senão o Senhor Jesus. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, nós não apenas precisamos
conhecê-lo, sermos transformados por Ele e desfrutá-lo. Nós também precisamos permanecer nele. Capítulo 2, verso 6, vamos lá, Colossenses 2:6. Em primeiro lugar, nós precisamos conhecer a Cristo. Em segundo lugar, para a felicidade das nossas famílias, nós precisamos permanecer nele. Olha só, Colossenses 2:6, Paulo diz: ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, ele diz, assim andai nele. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e que o quê? Anda nos seus caminhos. Só que Paulo continua, ele diz, nele radicados, ou seja, faça a estrutura da sua vida nele. Radicar-se é estar seguro nele, com os alicerces afixados nele. E Paulo elabora ainda mais essa ideia dizendo, nele edificados. Ele diz, a princípio faça a sua estrutura sobre Cristo, e depois construa com base no conhecimento que você tem dele. Mas não pare aí, nele também confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Você percebe? Todas as áreas da sua vida têm a ver com o conhecimento que você tem de Jesus. Há um livro que, se você ainda não leu, e se você já é casado, ou noivo, ou namorado, você precisa ler. O título do livro é Quando Pecadores Dizem Sim. Nesse livro, o David Harvey vai dizer que a nossa teologia definirá tudo aquilo que nós seremos em nossa vida. A primeira vez que eu li essa frase, a princípio eu não concordei. Mas eu falei, mas puxa vida, a minha teologia vai definir tudo o que eu sou? Então me explica, David Harvey, onde você quer chegar com essa afirmação? E à medida que ele vai desenvolvendo o livro, ele vai explicando que a minha visão de Deus, o conhecimento que eu tenho do meu Senhor, definirá o tipo de marido que eu serei. Gastem 2 ou 3 segundos das vidas de vocês e vocês vão concordar com essa afirmação. Em outras palavras, quanto mais conhecimento bíblico eu tiver, quanto mais próximo do meu Redentor eu estiver, quanto mais da cruz ensanguentada do Messias eu tiver na minha vida, mais eu serei, irmãos, o melhor servo, o melhor adorador e, consequentemente, o melhor marido. Porque vai chegar um ponto que, se eu pisar na bola, a minha esposa vai olhar para mim e vai dizer, mas que espécie de cristão você é? Se você diz conhecer a Jesus e andar nos caminhos dele, mas dentro de casa você me trata dessa maneira. Você percebe como uma coisa não pode dissociar-se da outra? Agora considere que eu sou um ministro da palavra, um pregador do evangelho, um pastor que tem a responsabilidade de conduzir as ovelhas que foram compradas pelo próprio sangue de Jesus. Vocês têm ideia do tipo de marido que eu tenho que me esforçar para ser? Porque se a minha esposa não validar a minha vida e o relacionamento que eu tenho com ela, inútil será para mim me colocar de terno e gravata diante de vocês, porque eu vou ser uma farsa. E não é isso que eu quero para a minha vida, tampouco para a sua vida. Eu quero ser um homem de Deus, e eu quero que você da mesma forma também o seja. E esse exemplo se aplica também às irmãs. O conhecimento bíblico, teológico, o conhecimento de Deus que as irmãs terão, definirá a espécie de esposa que vocês serão. Agora, entrar num relacionamento sem conhecer a palavra de Deus, vai fazer com que você tenha sérios problemas, porque se você não conhece a palavra de Deus, como você vai funcionar como auxiliadora idônea? Se você não conhece a palavra de Deus, como é que você vai ser o sacerdote de Cristo dentro da sua casa? É impossível. Isso nos leva ao terceiro ponto, irmãos, capítulo 2, verso 8. Se você está radicado e edificado e confirmado em Cristo, cuidado com as falácias da vida. Cuidado com esses 7 passos para a felicidade. Cuidado com esses 30 conceitos para um casamento feliz. O segredo para um casamento feliz se encontra nesses 66 livros aqui. Colossenses 2,8, cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Se nós temos a Cristo, meus irmãos, nós temos tudo.
Há possibilidade de mudança e de vida gloriosa na presença dele. Mas se você não tem a Jesus, meu irmão, você está em maus lençóis. E aqui cabe uma aplicação que é muito séria. Eu gostaria que nesse momento você prestasse atenção. E você também que me acompanha pela internet. Se nós não vencermos os 2 capítulos de Colossenses da maneira como eles estão sendo apresentados aqui, não adianta fazer gabinete. Porque se você não compreender bem o que nós estamos tratando teologicamente aqui e que fundamenta o casamento, aconselhamento não vai resolver o seu problema. Pastor, o que o senhor está querendo dizer com isso? Eu vou tentar tornar claro para você. Invariavelmente, no gabinete pastoral, nós recebemos casais que vêm conversar conosco a respeito de questões que precisam ser resolvidas e que são relacionadas ao casamento. E, infelizmente, dentro da minha pequena experiência pastoral, sou pastor há pouco tempo, boa parte dos problemas que eu escuto não podem ser resolvidos com aconselhamento. Por quê? Agora preste atenção, que essa parte aqui que é séria. Porque aconselhamento é para crente. Para quem não é crente, a gente tem que fazer evangelismo. Entendeu? Então, meu querido irmão, ou minha querida irmã, se você queimar etapas e não se casar com uma pessoa que de fato é apaixonada por Jesus, lá na frente, invariavelmente, infelizmente, eu digo isso com muito respeito, com muita solenidade, você vai ter problemas. E quando você chegar para fazer o aconselhamento, como pastor, tudo que eu vou poder fazer é abrir o Evangelho de João, capítulo 3. Vocês já sabem qual verso, é João 3 o quê? 16. E eu vou olhar para o seu cônjuge e vou dizer assim para ele, olha o aconselhamento como vai ser. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu vou dar o exemplo da moça. Se ela for de fato cristã e o seu cônjuge ainda não for, o que é que vai acontecer nesse exemplo que eu estou dando? Nós vamos evangelizar o rapaz. E quem vai ou não esclarecê-lo a respeito da cruz ensanguentada não sou eu, mas o Espírito Santo. Quem convence da justiça, do pecado e do juízo não é o pastor é o pregador. Quem é que converte? Quem é que quebra o coração? Quem é que faz uma nova criatura? É o Espírito Santo. Então vamos imaginar que no mundo ideal o Espírito Santo vai fazer a obra e esse rapaz vai se converter. Aí agora você, minha irmã, vai ter que ser muito paciente para esperar esse rapaz engatinhar na fé. Vim para muita escola bíblica dominical, fazer o curso da quinta-feira à noite, para depois de alguns anos ele ter conhecimento teológico suficiente para ser o sacerdote da sua casa. Então não olhe só para o gelzinho no cabelo, ou para o perfume bacana que ele usa, ou para as roupas chiques que ele tem. Se eu fosse uma moça hoje, a principal característica que eu olharia no rapaz para me casar com ele seria o fato dele ser completamente apaixonado por Jesus. Um rapaz apaixonado por Jesus vai cuidar de você muito bem, porque ele é um homem de Deus. E os homens de Deus têm palavra, os homens de Deus têm caráter, os homens de Deus têm responsabilidade. Os homens de Deus vão trabalhar durante o dia e vão voltar para casa durante a noite. Os homens de Deus não vão ter uma senha escondida no celular. Os homens de Deus vão dizer para a esposa quanto ganham e onde o dinheiro está investido. Os homens de Deus podem levar a esposa para o trabalho, para o futebol no final de semana e para qualquer lugar, porque eles não têm nada a esconder. Mas o contrário, então tenha cuidado. Você, rapaz, tenha cuidado. O exemplo é o mesmo, só que com outras formas de aplicar. Procure uma moça apaixonada por Jesus. É por isso que nós não podemos queimar etapas, e é por causa disso que quando a gente chega num texto que fala de casamento, nós precisamos considerar o que foi dito antes. Paulo está nos dizendo categoricamente, tanto em Efésios, que é um texto muito importante, você deveria ler, quanto em Colossenses, que aqueles que querem se casar e se casar bem, em primeiro lugar precisam se relacionar com quem? Com o Senhor. Dito isso, agora eu quero avançar com vocês para o capítulo 3, verso 1.
No capítulo 3, verso 1, Paulo vai falar inicialmente do comportamento que se espera de quem é crente. Perceba, capítulo 1 e 2, ele explicou doutrina, ele falou a respeito do poder da cruz, ele falou de como nós somos transformados. No princípio do capítulo 3, Paulo começa aquilo que os nossos doutrinadores chamam de aspectos práticos. É como que se no capítulo 1 e no capítulo 2 ele apresentasse o conteúdo, a doutrina. Agora ele está pressupondo que você leu o capítulo 1, que você leu o capítulo 2 e você entendeu. Amém? Nós entendemos o capítulo 1 e 2, agora Paulo vai fazer a aplicação. O que é que ele espera de quem entendeu o capítulo 1 e o capítulo 2? Ele vai dizer. Olha só como ele começa o verso 1 do capítulo 3. Portanto, você percebe que é uma ideia de conclusão? Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, e a gente foi, sim ou não? Nós somos novas criaturas, sim ou não? O que é que Deus espera de quem nasceu de novo? Olha só. Busque as coisas que são lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque vocês morreram. Porque o passado foi lançado no mar do esquecimento, aqueles vícios terríveis, aquele vocabulário chulo, aquelas roupas sensuais, aquelas amizades que não convêm, tudo aquilo foi lançado aonde? No mar do esquecimento. Está oculto. E você é uma nova criatura. Se você é uma nova criatura, em primeiro lugar, pense nas coisas do alto. E em segundo lugar, busque as coisas do alto, porque nós estamos unidos a Cristo. E quando Cristo se manifestar, nós também nos manifestaremos com Ele. Por causa disso, dessa responsabilidade que temos, pelo fato de Jesus ter sangrado por nós, quais são os resultados desse relacionamento? Quando nós afirmamos que somos cristãos, o que é que Deus espera de nós? Ora, verso 5, Ele espera que nós venhamos fazer morrer a nossa natureza terrena, e eu quero que vocês olhem para esses exemplos, percebam, com base nos exemplos do verso 5, como que se nós retirarmos esses problemas, a maioria dos casamentos já vão melhorar muito. Olha para o verso 5, você é crente, faça morrer a sua natureza terrena. De que forma? Abandone a prostituição, abandone a impureza, abandone os desejos sexuais que não louvam a Deus, a lascívia, abandone os desejos malignos. Isso aqui, ó, o próximo pode salvar muitos casamentos. Preste atenção, olhe para mim, eu vou até aumentar a voz. Abandone a avareza. Compra shampoo para o carro, não compra para a esposa, Deus vai pegar você, meu irmão. Não leva a esposa num restaurante. Se você não tiver condições, ela sabe, eu sei, e Deus sabe. Mas se você quiser, e for mão de vaca, espero que Deus converse com você. Porque isso é um desperdício de alegria. É um desperdício de alegria não tomar um sorvete com seu filho. É um desperdício de alegria não sair com a sua filha para comprar uma roupa para ela, saber qual a cor preferida dela, quais são as aspirações do coração dela. É um desperdício de alegria não ter o dia do papai e da filhinha. É um desperdício de alegria não ter um domingo à tarde com o seu filho para jogar um futebol, para tomar um sorvete, para tomar um suco. É um desperdício de alegria você trabalhar 30 dias, pagar as suas contas no final do mês e não conseguir separar alguns centavos para levar a sua esposa, nem que seja aqui no Caicá, que é uma bênção, e comer um pastel com ela. É um desperdício de alegria. Há muitas pessoas preciosas, crentes em Jesus, que estão passando pela vida e não estão vivendo. Eu quero ajudar você e quero ser ajudado por você, em nome de Jesus. Viva um pouco, meu irmão. Porque tudo isso que você tem preparado, para quem será? A avareza, Paulo está dizendo aqui, é idolatria. E por causa disso vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas nós andávamos no passado.
Avareza é passado, prostituição é passado, vida lasciva é passado, desejo maligno é passado. Olha para o verso 8, Paulo diz: agora porém despojai-vos disso tudo. E perceba-se o verso 8, da mesma forma também não pode salvar um casamento. Olha para o verso 8. O que é que você deve abandonar? Ira. 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 Indignação, maldade, maledicência. Olha o próximo, irmãos. Linguagem obscena, chula, pífia, tosca. Verso 9, pare de mentir, fale a verdade. Meu filho, o seu salário é quanto? É tanto. E onde é que está o que sobra? Está aqui. O que é que pretende fazer com isso? Os meus planos são esses, você concorda? A irmã da mesma forma. Harmonia, irmãos. Beleza. Para que os nossos filhos olhem para a maneira com que nós estamos convivendo na qualidade de esposo e esposa. E a sua filha moça, quem sabe, vem olhar para você e diga no coração dela: se um dia me casar, eu quero um marido igual ao meu pai. Eu quero um marido que me trate assim como meu pai trata a minha mãe. E se você tiver um filho rapaz, olhando para você e dizendo: um dia quando eu me casar, eu quero uma esposa igual à minha mãe, uma moça que me trate assim como a minha mãe trata o meu pai. Nós somos crentes, irmãos. Nós temos problemas, percalços, dissabores, nós somos falhos. A gente quer acertar, mas a gente erra. A gente quer fazer feliz, mas a gente magoa. Eu sei, tudo isso é nosso. Somos seres humanos, mas isso deve ser acidentes. Nós precisamos nos esforçar para sermos as melhores pessoas, não para nós mesmos em último caso, mas para a maior glória de Deus. Eu tenho que fazer o máximo que eu puder para tornar a minha esposa feliz, porque na felicidade da minha esposa eu encontrarei a minha felicidade e vice-versa. Mas se eu só procuro os meus próprios interesses, se são apenas os meus próprios sonhos, os meus próprios desejos, aquilo que me agrada, que vida tão infeliz será a vida da minha esposa e vice-versa. Infelizmente, moças, prestem atenção. Há muitas mulheres que, para continuarem casadas, têm que fazer tudo conforme os caprichos do marido. O café da manhã é do jeito dele, o almoço é do jeito dele, o jantar é do jeito dele, a disposição dos móveis dentro de casa é do jeito dele, o horário da família, a rotina da casa, é aquela coitada daquela mulher que olha para o marido e diz: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Você quer uma vida dessa, minha irmã? Case com um homem romântico. Case com um homem que pare para lhe ouvir. Case com um homem que tenha sido aprovado pela avaliação do papai e da mamãe, do vovô e da vovó, do seu líder espiritual, do pastor. Você, meu irmão, case com uma moça romântica que te ame, que te respeite, boa filha, que seja aprovada pelos seus pais, por mais pessoas que amam você. Case com a bênção do Senhor, no nome de Jesus, não pague para ver. Isso é o que Deus espera de nós, é o nosso comportamento. E quais são as nossas virtudes? Isso aqui agora tem a ver com os nossos valores, com a maneira com que nós enxergamos o nosso mundo, o mundo à nossa volta. Paulo diz a partir do verso 12 do capítulo 3, revesti-vos, ele diz no verso 12, como pessoas que nunca nem leram a Bíblia. Está escrito assim no verso 12? Você percebe que ele está escrevendo para crente. O capítulo 3 é para crente, casamento é para crente, casamento é graça especial. Ele diz assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia. Agora, se do verso 5 até o verso 11 a gente tirou do casamento, isso aqui a gente tem que colocar, né?
que é que você vai colocar? Santidade, amor, misericórdia, bondade, humildade, mansidão, 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 mansidão. Vai colocar o quê? Mansidão, longanimidade. O que é ser longânimo? A palavra grega para longanimidade é ter um fôlego longo. Olha o longânimo, eu vou fazer para vocês. Já resolveu, entendeu? Eu preciso disso. Às vezes eu faço coisas e alguns segundos depois eu paro e eu digo, meu Deus do céu, tenha misericórdia, e vou pedir perdão, irmãos, com vergonha. Aí já pego logo as minhas anotações e fico, meu Deus do céu, quando é que eu vou pregar? Será que dá tempo para recuperar daqui para lá? E nas vezes em que eu piso na bola e a pregação já está em cima. Quem é casado aqui já sabe. Às vezes tem aqueles dias que você faz um cabo de guerra, né? Um puxa para o lado, um puxa para o outro, um puxa para o lado, outro puxa para o outro, e você fala assim, eu estou certo, eu não vou pedir perdão. Né? Todo mundo sabe do que eu estou falando aqui. Agora imagina que se no dia você tiver que pregar, aí passa 1 hora, 2, 3, você já não consegue orar, já não consegue meditar, né? Já, irmãos, eu estou abrindo meu coração para vocês aqui. Teve dias assim, né? Estava quase subindo no púlpito. Aí, aquela pessoa estava lá distante. Aí eu fiz. E ela? Você entendeu? Porque isso aqui, irmãos, é santo. Porque o reino dos céus é um reino de consciência. Ou ele é um reino de consciência, ou ele não é nada. A minha principal igreja é a minha esposa e os meus 2 filhos. Se eu não triunfar em casa, irmãos, por mais que eu seja o pastor mais conhecido do Brasil, no fundo eu serei um fracasso. Quero que os meus filhos se orgulhem de mim. Quero que a minha esposa me ame e me respeite. Para triunfar no púlpito, eu preciso prevalecer em casa. Verso 13, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos unilateralmente, é assim? Perdoai-vos mutuamente. Paulo não está dizendo, se você estiver certo, perdoe. Não, ele está dizendo, perdoe mutuamente. Ele está colocando aqui quem está certo e quem está errado. Ambos precisam perdoar. Ah, pastor, se eu estiver certo, perdoe. Pastor, se eu estiver errado, perdoe. Ah, pastor, eu vou ter que perdoar mesmo se eu estiver certo? Vai. E se eu não quiser? É simples de resolver. Não case. Na verdade, aquela pergunta do sim poderia ser outra. O pastor deveria pegar a aliança e olhar para o noivo e para a noiva e dizer, você está preparado para perdoar sempre? Aí a pessoa, sim. E você está preparado para perdoar até o dia que a morte o separe? O outro, sim. Aí coloca a aliança. Resolveria muita coisa também, irmãos. Verso 15, seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. Verso 16, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Verso 17, tudo que você fizer, se você trabalhar na empresa ou ficar em casa para lavar os pratos, se você tiver um segundo emprego ou tiver que ficar em casa para cuidar dos filhos, faça tudo em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus. Porque o verso 17 é importante e você, papai de família, olhe para mim nesse momento, o conselho é para você. Todos os irmãos, olhem para mim agora. Vou fazer uma coisa muito importante. Meu irmão, quando você trabalha para sustentar a sua casa, você não está fazendo favor para ninguém. Você casou para trabalhar, meu irmão, para sustentar sua esposa e seus filhos. Teve um, vai sustentar um, teve 2, vai sustentar 2, teve 3, vai sustentar 3. Ele nem sabia o que eu tinha preparado para pregar, a gente estava conversando, e ele dizendo, pastor, é um fardo de arroz. Eu, glória a Deus, você foi ter 3.
Agora pergunta a ele se ele abrir mão de qualquer um. Eu conheço aqui, vai ter 2, 3, 4, 5, 10 empregos, para que não falte nada. Ainda tem que ter tempo para vir para a igreja, para a glória de Deus. Caráter, homem de Deus, tem que ser assim, irmãos. Amém? Você, minha irmã, quando você vai à casa, lava os pratos, lava a roupa, deixa tudo perfeito para o seu marido e para os seus filhos. Você não está fazendo favor para ninguém. Ah, pastor, mas o marido tem que fazer. Aí você vai conversar com o seu marido, não tem problema nenhum, não vai tirar nenhum pedaço dele se ele ajudar você em casa. Mas existem papéis que devem ser cumpridos. Pastor, eu trabalho fora de casa para complementar a renda. Glória a Deus, mas a responsabilidade da casa é sua. Seu marido tem sim que lhe ajudar, é óbvio, mas quem torna o seu lar um doce lar é você. Seu marido pode pintar a sua casa toda de rosa, ainda comprar aquele tapete lar doce lar e colocar na porta. Se você, minha irmã, não tornar a sua casa um ambiente harmonioso, por mais que as paredes sejam coloridas e haja aquele tapete, vai ser muito ruim conviver na sua casa. Quem dá liga é a mulher. Quem organiza é a mulher. O homem está ali tentando atrapalhar e ela está ali tentando ajeitar. E no final vai dar tudo certo, para a glória de Deus. Não tem nenhum problema que vocês tenham, minhas irmãs, pessoas para ajudar, a lavar, a passar, a cuidar. Mas quem tem que saber qual tipo de alergia que o seu filho tem é você. Quem tem que saber qual a comida preferida do seu filho não é a moça que faz a comida, é você. Quem tem que saber o que é que o seu filho precisa ou não é a babá, quem tem que saber é você. Por mais que você tenha pessoas para te auxiliar, os seus filhos não têm que ter o cheiro da babá, os seus filhos têm que ter o seu cheiro, a sua casa tem que ser do seu jeito. Você é que tem que saber o que tem dentro de cada gaveta. Assim como você, meu irmão, é que tem que saber quais são as contas que precisam ser pagas no final do mês. E a sua esposa pode lhe ajudar naturalmente, mas a responsabilidade é sua. A sua esposa tem um salário maior que o seu, glória a Deus, eu queria que a minha tivesse também. Mas de quem é a responsabilidade de pagar as contas no final do mês? É sua, meu irmão. Amém, irmãos? Vamos encerrar? Agora a gente chegou no texto do casamento. Dito isso, Paulo diz assim: esposas, sede submissas ao próprio marido. Dentro dessa palavra submissão, olha quanta coisa a gente já falou. Dentro de tudo isso que eu falei, agora eu olho para as moças, namoradas e noivas, e eu digo assim para elas: quer casar? É nesses termos, vai lá, vai ser feliz, é a melhor coisa do mundo. Seja submissa ao seu marido. A palavra hipotássio, essa palavra grega significa caminhe ao lado dele, compre a visão, vista a camisa. O cara está lá no meio do mundo trabalhando para pagar as contas no final do mês. Minha irmã, em nome de Jesus, fecha essa torneira, apaga essa luz, cuidado nesse feijão para não queimar. Caminhe com ele. Ele é uma pessoa que tem responsabilidade na igreja. Privilegie o ministério desse homem, ajude, ore por ele, compre bons livros, o promova, é o seu ministério, é o seu marido, é o homem que você ama. Ajude-o a ter bons princípios para educar bem os seus filhos, encoraje-o a orar, encoraje-o a ler a palavra, encoraje-o a ser um grande pastor da sua família, para a glória de Deus. Coloque esse homem para cima. Porque a missão desse homem, e aqui vem a cereja do bolo, se você estivesse perguntando: pastor, o que eu ganho com isso? Ora, Paulo diz assim, que a missão do marido, Efésios 5:27, Efésios 5:27, Jorge já colocou, Jorge é um relâmpago. A função do marido é apresentar as suas esposas a Deus, como uma igreja gloriosa, sem mácula, nem mancha. Aí as irmãs gostam dessa parte agora, ó, nem ruga, até isso. Então prepare um botox aí, meu irmão, Jesus.
nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Eu quero acreditar, essa é a teologia bíblica de casamento que eu faço, que na proporção em que um dia eu vou apresentar as ovelhas que me foram confiadas ao meu Deus, na qualidade de marido eu vou apresentar a minha esposa ao meu Deus, e eu quero que ela seja uma igreja linda, gloriosa, sem mácula, sem mancha, ruga ou coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Já imaginou? Meu Deus. Eu dei a minha palavra, irmãos. Dei a minha palavra ao pai da minha esposa. Dei a minha palavra ao meu Deus. Pode cortar na minha carne, mas eu vou até o fim. E quanto a você, marido, Paulo diz: ame a sua esposa. E esse amor aqui é o amor ágape. É aquele amor que não requer nada em troca. A sua responsabilidade é amar a sua esposa. Mas Deus é muito bom, não é? Eu me casei para a glória de Deus com a mulher que eu amo, com um grande amor da minha vida. Para mim é um prazer amar a minha esposa. Você percebe como não é bom queimar etapas? Quando eu casei, para a glória de Deus, eu já tinha feito seminário, caminhava em comunhão com a família da minha esposa, com a minha própria família, pessoas que me amavam, me aconselhavam. Eu casei sabendo o que eu estava fazendo. Se eu tivesse 1000 outras vidas, eu digo isso olhando nos olhos de vocês, em cada uma delas eu casaria novamente, porque casamento é bom demais. E em cada uma delas eu casaria novamente com a mesma esposa, para viver as mesmas experiências, cada uma delas. E eu desejo o mesmo para você, no nome de Jesus. Então ame a sua esposa. E a porção final do verso 19 diz: e não a trate com amargura. Não diga palavras que a depreciem. Não fique falando de como as outras mulheres são isso ou são aquilo. Ah, mas o cabelo da fulana. Ah, mas o corpo da Beltrana. Ah, mas isso é falta de educação, meu irmão. É antiético, é desrespeitoso, é deselegante. Não convém. O seu reino é a sua esposa. A mulher que tem um cabelo mais bonito é a sua. A mulher que é mais bela sobre outros aspectos é essa mulher que Deus te deu. Entendeu? E em último caso, se olha no espelho também, que você não é nenhum Leonardo DiCaprio. Então, pelo menos a boa parte dos irmãos que eu conheço aí, Deus foi, na verdade, foi muito generoso. Se Deus fosse lhe dar o que você merece, meu irmão. Então, minha irmã, você é uma heroína. Louva a Deus por sua vida. Ame a sua esposa, meu irmão, assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Quero dar um conselho a você que é marido, à luz de tudo isso que eu falei até agora. No ano 1600, século 17, houve uma família que viveu muitos percalços por conta da palavra de Deus. A família do pregador John Bunyan. John Bunyan ficou preso 12 anos pelo simples fato de ser um pregador do evangelho. No meio de todo esse sofrimento, infelizmente, a esposa dele veio a morrer, ele se tornou viúvo, seus filhos ficaram órfãos, desamparados da mamãe que faleceu, do papai que estava preso por ser um pregador do evangelho. Mas antes dessa mulher preciosa morrer, certa vez perguntaram acerca dela o que ela achava do casamento. Na verdade, perguntaram para ela o que ela achava do marido dela. E o que ela respondeu, irmãos, falou demais ao meu coração, tanto que eu vou compartilhar com vocês agora. Ela disse assim: marido? Deus não me deu simplesmente um marido. Ele me deu um homem que é uma pregação diária de como Cristo trata a igreja. Ó, Raíssa, decorou? Cadê Raíssa? Quando alguém lhe perguntar, como é Jamerson? Aí você diz, Jamerson é uma pregação diária de como Cristo trata a igreja. Filhos, obedeçam aos pais. Obedeçam.
Honre ao seu pai, estime ao seu pai. A palavra obedecer é fazer aquilo que deve ser feito. Assim como eu disse que quando o homem trabalha para sustentar a sua família, ele não faz mais do que a sua obrigação. Assim como eu disse que quando as mulheres cuidam da família dentro de casa, elas não fazem mais do que a sua obrigação. Os filhos, quando obedecem aos pais, não fazem mais do que sua obrigação. O filho foi feito para obedecer e ponto final. Não tem que recompensar, dar chocolate, viu, Raíssa? Dar balinha, não precisa disso não. O filho tem que obedecer e ponto final. Filho tem que honrar e estimar os pais. A palavra honrar é ter os pais em consideração. Os filhos precisam olhar para os pais e poder dizer: quando eu crescer, eu quero ser igual ao meu pai. Quando eu crescer, eu quero ser igual à minha mãe. Eu quero honrar o meu pai, eu quero honrar a minha mãe, eu quero obedecê-los para que os meus dias se prolonguem sobre a face da terra. Você quer viver muito jovem? Obedeça seu pai. Você quer ser feliz em tudo que você fizer? Obedeça a sua mãe, para que te vá bem e tenha uma vida prolongada sobre a face da terra. E para nós orarmos, irmãos, eu gostaria de ler com vocês o verso 23 e o verso 24, aplicado ao casamento, ao que o homem deve fazer dentro do casamento, ao que a mulher deve fazer dentro do casamento. Verso 23 e 24: tudo que você fizer, saiu de casa para trabalhar, ficou em casa para cuidar dos filhos e da casa, ou se você sai de casa para trabalhar também, minha irmã, e no final ainda tiver que cuidar dos filhos e da casa, tudo que você fizer, faça de todo o seu coração, faça como se você estivesse fazendo para Deus e não para homens, cientes de que você receberão do Senhor a recompensa da sua herança. A Cristo, o Senhor, é que você está servindo. Eu quero dar um conselho para cônjuges que são casados com pessoas que ainda não conhecem a Jesus. Na minha maneira de ver, esses 2 versos aqui são para vocês. Talvez o seu marido ou a sua esposa, pelo fato de ainda não ter compreendido o Evangelho, eu creio que um dia ele compreenderá, em nome de Jesus. Eu creio que pelo fato dele ainda não compreender, para, quem sabe, valorizar melhor você, para enxergar em você essas características que eu acabei de elencar aqui, e que eu sei que você tem, na minha maneira de ver, você é recompensado, enquanto o seu cônjuge ainda não compreende o Evangelho, pela maneira com que Deus reconhecerá você, pela maneira em que você está fazendo, seja para o seu marido, ou seja para a sua esposa, que ainda não conhece, que talvez ainda não tenha teologia suficiente para te valorizar, e talvez no final do dia você feche a porta do seu quarto e sozinho você chore. Lembre que no Senhor o seu trabalho não é vão. Há um Deus nos céus que recompensará você. Talvez com a conversão desse cônjuge, talvez com a conversão dos filhos, quem sabe, Deus é poderoso. Mas se porventura isso não acontecer em vida, tenha certeza no seu coração que na presença do seu rei, o seu trabalho não será vão. Mas no meu coração eu creio que Deus não seria tão injusto a ponto de não salvar um marido de tantas lágrimas. Deus não seria injusto ao ponto de não salvar uma esposa de tantas lágrimas. Quando Santa Mônica chorava copiosamente porque Agostinho ainda não era cristão, mas era um devasso, Santo Ambrósio chegou até ela e disse: mulher, não chores. Deus não seria injusto ao ponto de não salvar um filho de tantas lágrimas. Talvez você, assim como Mônica, esteja chorando por um filho rebelde, preocupada que ele compreenda tudo que eu ensinei para vocês hoje à noite, para que ele tenha um futuro melhor, para que ele tenha um casamento feliz, para que ele tenha filhos felizes. Eu quero dizer para você, para confortar o seu coração, Deus não seria injusto ao ponto de não salvar um filho de tantas lágrimas. Amém, minhas irmãs? Amém, meus irmãos? Vamos fazer 3 aplicações e nós oramos. A primeira aplicação: a nossa união com Cristo glorificado nos oferecerá condições de termos vidas felizes sobre a face da terra. Talvez ao longo dessa minha fala você tenha observado aspectos que precisam melhorar no seu casamento.
Eu não estive pregando hoje à noite para pessoas perfeitas. Eu estive pregando para pessoas imperfeitas que com a graça de Deus podem melhorar e muito. O que você deve fazer agora? Observou aquilo que você pode melhorar? Peça ajuda a Deus e melhore. Não existe nenhuma família tão quebrada que o Senhor Jesus não possa reconstruir. Não existe nenhuma história de vida tão entenebrecida que Ele não possa reescrever. Não existe nenhum coração tão duro que Ele não possa quebrar. Em segundo lugar, considere que o primeiro e mais importante relacionamento que nós precisamos ter é com o Senhor. Se relacione primeiro com Deus, e todos os demais relacionamentos serão uma mera consequência desse amor que vai transbordar do trono da glória do nosso Rei. E finalmente, em terceiro lugar, o fato de nós termos problemas em nossos casamentos não significa dizer que o casamento não seja uma instituição divina. Não existe nada quebrado que o Senhor Jesus não possa consertar. Ele pode nos escrever uma nova história, irmãos. Eu já vi isso acontecer tantas vezes. Se você tem no seu coração o desejo de fazer o seu coração funcionar, eu quero fazer um desafio a você hoje. Antes de dormir, em sua última oração, lembre disso que nós conversamos aqui, de como eu disse para você, que o Senhor Deus já fez tantos milagres e restaurou, reestruturou tantas famílias. Dobre os seus joelhos e antes de dormir, diga para Ele assim em oração: Senhor, faça de novo. O Senhor já fez na vida de tantos casais, faça na minha vida. Eu quero te servir com a minha família, Senhor. Eu quero ir para a igreja ao lado do meu cônjuge. Eu quero subir até a tua casa ao lado dos meus filhos. Eu quero levar os meus netinhos para a igreja, Senhor. Faz esse milagre. E eu creio, irmãos, que esse tipo de oração, o nosso Deus jamais desprezará. Amém?